Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino. Estamos iniciando a aula de língua portuguesa. Para a aula de hoje, já queria deixar vocês preparados. Peguem aí o telefone do papai, da mamãe ou o seu. Deixe aí preparado, pertinho de você, para poder registrar as atividades que serão passadas hoje, ok? Na aula 13, falamos um pouquinho sobre as figuras de linguagem, com a professora Elívia Soares. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a produção de charges e memes. Na nossa aula anterior, falamos sobre o planejamento de uma produção textual. Vamos recordar? Para fazer uma produção textual desses gêneros novos, nós devemos considerar alguns critérios, como a escolha do tema, a realização de uma boa pesquisa, lembrando que devemos sempre verificar as nossas fontes, observando a ética, a responsabilidade que nós devemos ter e a veracidade das informações. Estão lembrando? Muito bem! Após a pesquisa, que você aprofundar e vocês aprofundarem o conhecimento, vocês precisam se posicionar e assim apresentar uma tese. Depois de feito isso, vocês precisam escolher as tipologias e os gêneros textuais que vocês usarão na produção de vocês. E, por último, verificar onde serão publicados os textos. Hoje, os nossos gêneros textuais já estão escolhidos. Vão aí ser as charges e os memes. Vamos falar um pouquinho mais sobre charge? Apesar de que nós já estudamos, então hoje é para revisar realmente um pouquinho desse gênero textual, tá? Vamos lá? A fim de mostrar uma opinião sobre um fato ou um determinado assunto, a crítica, ali acompanhada de humor, é bastante utilizada nos meios de comunicação, principalmente no meio jornalístico. Na maior parte das vezes, a charge é o gênero responsável por essa mensagem, né? Pois reproduz graficamente um fato já conhecido pelo público, a partir da percepção do chargista, que é o profissional que trabalha nessa área. A charge, segundo Cavalcante, aí, 2008, além de ser um gênero textual, e também vai se caracterizar como uma ação social localizada num contexto específico, com uma base humorística e produzida pelo cartunista, com o intuito de criticar algum acontecimento relevante. Então, vamos resgatar um pouquinho da nossa memória aqueles elementos trabalhados na nossa aula sobre charges e memes, né? A charge, ela tem um efeito de humor, considerando aí o meio social, considerando também o assunto a ser tratado, a realidade, né, comunicativa ali acontecendo. Então, tudo isso deve ser observado. Aqui, Cavalcante nos mostra um pouquinho sobre essa ação social da charge. Aqui nós já vamos ver uma charge. A que vocês estão vendo foi publicada em 2016. Ajudem-me aí na análise. Qual o tema? Qual o tema que está sendo abordado nessa charge? Com certeza vocês já sabem. Ela está falando da dengue. Muito bem. E a crítica? Já perceberam a crítica? Vamos observar? Ali nós temos o mosquito, o famoso e cruel Aedes aegypti. Vocês estão vendo que ali ele fala chikungunya, zika e dengue? Então, gente, doenças que são muito comuns nesse período agora que nós estamos iniciando, né? Então, devemos ter muito cuidado, observar nas nossas casas, se tem água parada e fazer as substituições para ajudar no combate aí à doença. Ali o mosquito citou, né, as suas 3 possibilidades de doença. À frente nós temos um outro personagem, né? Pelo movimento ali do corpo dele, a gente entende que ele está correndo. Você observou a roupa dele? Observou o capacete em sua cabeça? Você já conseguiu compreender que ele é um trabalhador e ele está ali correndo? Você percebeu um detalhe na roupa dele? Tem um sapatinho ali pintado, né, no verso, né, do macacão de trabalho dele. E ele diz uma frase que foi colocada dentro de um balão, né, um recurso muito utilizado também nas charges. E ele diz: ele acumula 3 funções e eu sem nenhuma. Deu para perceber a crítica? Então, aquele trabalhador que está correndo no mosquito da dengue, ele está
falando sobre o fato de ele não ter conseguido um emprego ou estar desempregado por conta ali desse pé que a gente vê ali, né, na roupa dele, enquanto o mosquito da dengue tem 3 empregos. Claro que tem humor, tem uma ironia, já que não é um emprego, né? A gente sabe que são doenças, e doenças, gente, que levam à morte. Estamos falando de um assunto muito sério. Mas o chargista optou pela ironia para fazer o leitor perceber, né, sobre o que ele queria falar. Então, ele traz 2 críticas aí. O fato de existirem essas doenças e, infelizmente, levarem muitas pessoas a óbito, e o fato também de existir o desemprego, né? Então, hoje vocês estão aí em casa, estudando, aprendendo, e daqui a um tempo vão poder usar esse aprendizado, quem sabe, no campo de trabalho de vocês também, tá? Os elementos verbais e não verbais, vamos falar um pouquinho sobre eles também? Então, vocês observaram ali os elementos verbais, né? O nome das doenças e também a fala do nosso personagem? Os elementos não verbais também contribuem para a compreensão da charge. Observe, ao fundo, o chargista resolveu não dar tantos detalhes aos prédios ou às casas. Vejam que ele apenas deixou uma sombra. A ideia dele era destacar realmente os 2 personagens da charge, que é o mosquito e o operário. Observamos ainda que ele teve o cuidado de minimizar as informações, trazendo para o leitor realmente o impacto da mensagem principal. Então, ele não carregou a charge de textos, ele também não carregou de imagens, ele fez escolhas. Os elementos verbais e os não verbais, eles trabalham em conjunto para produzir o significado aí para o leitor, tá? No caso, as pessoas que vão observar a charge. Agora, no nosso último tópico, vamos observar quais são os campos de circulação para essas charges. Lembraram? Bom, jornal, como foi colocado na nossa última aula, revistas também. E, claro, as redes sociais estão também cheias de charges à disposição para a gente ler, curtir, comentar ou compartilhar. Vamos observar essa segunda charge? Bom, já encontro 2 personagens. Observem aí o uso das cores. Então, tem as cores amarela, verde, azul. Tem alguns tons ali dos móveis, né? Seria uma cama. Tem um relógio, ele está manifestando movimento através desses sinais na lateral, né? Então, ele faz um barulhinho ali. Olha só as onomatopeias ali, ó. Trim, trim, né? Então, o relógio está na função de despertar e despertou. Essa leitura é a leitura dos elementos não verbais. Agora, vamos aos elementos verbais? A personagem feminina diz: acorda, João, já são 8. E o João, quando acorda, diz: o quê? A Alemanha fez mais um? Bom, não sei se vocês resgataram essa lembrança aí da memória, não é a melhor lembrança que nós brasileiros temos, principalmente os apaixonados por futebol, já que esse Alemanha fez mais um refere-se ao jogo de 2014, onde nós, aos 29 minutos do primeiro tempo, recebemos 5 gols da Alemanha. Graças à internet, vocês podem assistir aos vídeos desse jogo e de tantos outros, né, a qualquer momento. E lá está registrado, gente, esse jogo, né, e a vitória da Alemanha pelos 7, né, os 7 gols aí, 7-1. Tá bom? Mas nós fizemos um gol, gente, um gol foi garantido, tá? Mas realmente não é a melhor lembrança que nós temos do nosso futebol. O que pouco se comenta é que em 1920 aconteceu algo bem semelhante, né? Jogamos aí contra o Uruguai e eles fizeram 6 gols e naquela época nós não fizemos nenhum, certo? Aqui na charge já observamos o tema que foi o jogo. A crítica, realmente, nós não fomos aí, né, os ganhadores daquele jogo. O humor está presente porque ele está dormindo, mas o trauma foi tão forte que ao despertar, quando a mulher disse já são 8, ele já resgatou essa memória e acabou trazendo aí a ideia do humor e da ironia também, né? Porque é mais 1 hora, são 8 e não 8 gols, tá bom? Aqui, gente, nessa charge, a gente observa a relação com o tema, a gente observa o cuidado aí em fazer uma charge bem objetiva. Vocês devem observar sempre que o chargista, ele fez escolhas. Ele fez as escolhas dos elementos verbais e não verbais e ele acaba tirando tudo aquilo que não vai colaborar
para a compreensão da charge. Ele precisa selecionar, certo? E ainda devemos observar que essa charge vai circular na internet. Ela vai requerir aí do seu ouvinte que ele tenha essa lembrança ou que ele saiba o que aconteceu naquele jogo. Se acontecer dessa charge chegar para uma pessoa que não tem essa informação, a pessoa não vai conseguir fazer a interpretação completa, ou pelo menos não vai conseguir entender completamente a ironia da charge. Quanto mais leitura nós temos, quanto mais nós nos aprofundamos nos conteúdos, mais essas charges vão fazer sentido, tá? Porque elas vão se relacionar com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Vamos observar mais uma? Olha só, vocês conhecem esses personagens? Já devem ter aí visto falar, né? Ali nós temos o Batman, muito famoso nos filmes, nas séries, desenhos, nos quadrinhos, né, gente, também. Ali nós temos um médico identificado ali pela sua roupa. Olha lá a roupa do médico, gente. O elemento não verbal, né? Foi colocado ali um jaleco, foi colocado ali um símbolo, né, no jaleco para indicar que se trata de um profissional da área da medicina, né? E olha a bolsa ali no cantinho, né? E ali a gente já tem ideia de um médico domiciliar. Ele foi ali atender o Batman em casa. E o personagem ali ao lado é o Flash, muito bem. E ele conversa com quem? Com a Mulher Maravilha. Então, os elementos não verbais já foram reconhecidos, vocês já perceberam. Perceberam também as escolhas do chargista? Olha só, ele não optou em colocar um fundo, tá vendo? Aliás, ele fez a escolha de não colocar, né? Então, ele deixou um fundo ali só realmente pintado amarelo, com alguns detalhes brancos. A ideia é destacar realmente os personagens e as falas, né? Com certeza vocês estão se perguntando aí em casa o que aconteceu com este Batman. Ele parece não estar muito bem. Ele realmente está um pouquinho sobrepeso, né, como a gente percebe, e ele tem ali uma aparência, né, de quem está passando mal. E de fato, gente, vamos confirmar com a leitura dos elementos verbais? Olha só, o Flash diz a Mulher Maravilha. Ele fica o dia todo na Batcaverna e quando sai de lá, sai no seu Batmóvel, no Bate-Jato. E aí ele ainda diz, não faz caminhadas nem exercícios e por isso está hipertenso. Nossa, já descobriram aí por que o Batman está, né, com aquele semblante de abatido. Ele tem como consequência da falta de exercícios físicos a hipertensão, que é uma doença relacionada aí à pressão arterial e também é um fator aí preponderante para a nossa saúde, tá bom? Bom, a charge, de maneira humorada, como vocês puderam ver, fez a sua crítica. Então, nós, como bons leitores, já percebemos que devemos o quê? Fazer atividades físicas, não é? Muito bem, não nos acomodar, perfeito. O tema é o tema de saúde e também circula nos meios que nós já vimos hoje, tá? Observamos aí os meios de jornais, né? Os meios são as revistas, esses meios são as redes sociais também. Então, essa charge ela pode circular em todos esses meios. Mas você já sabia o que era hipertensão? Já sabia que quando a pessoa ela tem esse problema de pressão alta, a pressão arterial alterada, né? Ela pode vir a sofrer um problema aí mais sério na saúde? Quem já sabia, com certeza, fez uma leitura muito mais ampla dessa charge, porque já sabia que a hipertensão é algo negativo, né, que devemos ter cuidado. Quem não sabia está sabendo agora, então já consegue ter uma leitura também mais ampla da charge, tá? Quero só voltar um pouquinho com vocês para relembrar alguns elementos. Olha só, aqui nessa charge, quando ele usou o pronome ele fez uma referência. Essa referência ela recebe o nome de referência anafórica. Ela retoma. Vocês já sabem, né, a quem esse ele se refere? Ah, muito bem, se refere aí ao mosquito da dengue. Então foi uma referência. É uma maneira de não repetir e de manter a coesão textual. Interessante, né? Nessa aqui, ao usar a palavra né, ali quando ele usou mais ele faz também um tipo de coesão. É uma coesão, gente, que a gente chama de esofórica. Por quê? Você precisa trazer elementos que não estão no campo linguístico, ele está no campo extralinguístico, para poder complementar o sentido aí que o chargista quis
passar ao leitor. Então, ali, com esse recurso, ele buscou interagir, né, conosco, com os leitores. Tá bom? Interessante, né? Quem faz esses apontamentos é Cavalcante, num livro também que ele publicou e que vocês sabem que estará ali colocado na nossa plataforma, tá? Nessa aqui, vocês devem observar o uso do nem, do e do por isso, como elementos de coesão também. Aqui fica para vocês uma dica de uma página para vocês visitarem e lá nessa página o professor ensina como você vai fazer aí uma caricatura, tá? Você que também gosta de trabalhar, vocês que gostam de trabalhar com charge, também pode recorrer ao GIMP, que é um aplicativo para poder fazer aí as charges. Bom, aqui nós temos a atividade 1. Pega o celular que eu combinei com vocês e agora faz a foto da atividade, tá? Produz aí uma charge. O tema aqui que eu vou deixar como sugestão é o tema da dengue. E aqui tem alguns critérios para vocês observarem quando forem produzir o texto de vocês, tá bom? Então, já façam a foto. Foto feita. Bom, se não tiver um celular agora, não tem problema. Para assistir essa aula de novo, é só ir lá na plataforma Eduque. Aqui é mais um exemplo para vocês poderem se inspirar na hora da produção, né? O chargista colocou um título, Homem sonha em voltar à Lua. E aí você observa ali os dois marcianos conversando e dizendo: vamos espalhar mais dessas por aí. Prevenir é melhor do que remediar. Bom, ali vocês estão vendo as caixas seletoras de lixo, né? Quando ele diz mais dessas, ele também obriga você a olhar o componente não verbal aí da charge, tá bom? Aqui nós já deixamos um pouquinho a charge, vamos falar um pouquinho da meme, na verdade dos memes, né? Por ser uma palavra masculina. Aqui nós temos uma definição, tá bom? Nós já vimos naquela aula, então é mais um reforço realmente, né? É o impacto dos memes nas redes sociais por conta da tecnologia, né? Do avanço da tecnologia e do campo da internet, tá bom? Bom, as técnicas de produção do meme são bem variadas. O material de base de um meme, seja ele imagético, sonoro ou verbal, é geralmente algo que está em circulação, já conhecido do público. Cenas de filmes, de seriados, de novelas, personagens marcantes, fotos de personalidades públicas, frases de impacto de alguma personalidade, canções que estão em destaque e muitas outras possibilidades, certo? Vamos observar que os memes, eles trazem uma relação intertextual, assim como a charge faz uma relação exofórica, né, busca um elemento extralinguístico, né, o meme ele vai buscar essa relação intertextual, um texto dentro de outro texto. Você conhece esse meme? Então, esse meme diz assim, esse, claro, é o Tião, tá? Vocês querem conhecer um pouquinho mais do Tião, é só acessar lá na internet, um pouquinho mais sobre os textos dele. E aqui diz, um tal de Dumbledore me chama de Minerva toda vez que eu passo na rua, ficando sussurrando sobre um tal de Harry pra mim. Eu não aguento mais. Os créditos são do Murilo Bonin. Crédito ali, faltou um acentozinho na palavra crédito, né? Ficou creditos ali. E a gente sempre deve ter um cuidado, gente, quando a gente vai escrever esses textos, não é? Bom, ali tem algumas perguntinhas de análise, ó. Do que trata o meme, né? Ele faz aí uma intertextualidade com a série de livros e filmes do Harry Potter, né? A intenção dele, claro, é fazer uma crítica, já que a Minerva, vou dar um spoiler bem pequeno, tá, gente? A Minerva, ela se transforma em um gato. Então, ali ele usa essa referência para poder construir um meme, né? Então, ele usou uma linguagem mais informal, que é aí adaptada, você pode observar isso, vocês podem observar no uso do pra. Ele marca essa linguagem informal, tá bom? E ele escolheu, claro, esse meme, porque o meme do gato entrevistado é muito comum entre os internautas, né? Por eles gostarem bastante. Esse aqui é o Chico, ele é primo do Te Amo, ele também é muito famoso na internet, também é um meme, né? Ele diz, o mano vive abrindo a geladeira e falando que não tem nada para comer. Levei um rato morto para ele, nossa, quase vou para adoção. Então ali a gente vê a brincadeira, né, do Chico. Observamos aí, né, o recurso linguístico, uso de letra minúscula, gente. É engraçado? É. Cômico? É. Mas vamos sempre dar atenção ao uso, né, das formas gramaticais, tá bom? E aí também falta de pontuação final, falta de pontos de exclamação, tá bom? Esse aqui vocês já viram, né? Então, esse aqui diz Ave Marinha cheia de graxa. Já perceberam o intertexto, né?
Infelizmente, alguns acidentes ambientais vitimam muitos animais selvagens, então a vida marinha ela pede socorro. O que aconteceu ali? O chargista, né, ele busca fazer uma caricatura. Já a pessoa que faz um meme, ela escolhe uma imagem, ela escolhe um vídeo, um pedacinho de vídeo, do filme, da música, e ela busca fazer uma relação com outro texto. O texto aqui é uma oração que é feita, né, uma reza, é a Ave Maria. Então, se você conhece, com certeza você já entendeu os trocadilhos produzidos pela triste imagem aí do animal. Está todo sujo de óleo, né, gente? Isso, claro, faz muito mal ao meio ambiente. Essa aqui, para a gente já ir finalizando, nós temos a Angélica e a Xuxa. Se você não lembra dessa época, não tem problema, a internet guardou tudo. Mas, assim como as charges, os memes aí vão precisar que vocês tenham essas informações para poder fazer a compreensão aí total, né? Ela diz, Migs, vamos para minha nave. A coisa tá tão feia que você não vai conseguir de táxi, não. Isso porque a Angélica tinha uma música muito famosa, Vou de Táxi. E a Xuxa, claro, tinha a nave da Xuxa, né? Então, essa relação foi produzida por esses elementos. Vocês perceberam a linguagem informal? Migs, o tá, aí que é a redução do verbo estar, tá bom? Professora, posso fazer? Isso é comum? É muito comum. Mas observe sempre o meio de circulação. Um trabalho acadêmico deve ter muito mais aí essa questão de você fazer uma revisão mais aprofundada, não buscar trazer a linguagem informal. Já os memes vão até permitir, mas sempre com cuidado. A pontuação foi toda feita, né? Vocês podem perceber, ó, as vírgulas, o ponto de exclamação, tá vendo? Apenas algumas escolhas para a marca da linguagem informal. Essa, com certeza, vocês já devem ter visto. Se não viram, olha só. Loja da Havan no Acre. Tocamos aí a Estátua da Liberdade por um dinossauro, né? É uma brincadeira da internet, é um meme realmente, e ali está o nosso representante. Novamente eu vou dizer, é cômico, é legal, é engraçado, mas olha os pequenos cuidados com a linguagem, né? Com a escrita, o registro, a grafia das palavras. Loja, letra maiúscula, início de frase. Havan é o nome do estabelecimento, é o nome próprio. Acre é o nome do nosso estado, que orgulho, letra maiúscula, né, gente? Então, esses cuidados que a gente deve manter ao produzir, tá? Aqui segue para vocês alguns aplicativos, tá? Para vocês produzirem memes. Pega o celular do papai, da mamãe, o seu, corre aí e faz uma foto, tá? Não tá com ele agora? Depois reassiste o vídeo lá na plataforma Eduque, tá bom? Aí vão os links para vocês poderem aí baixar os aplicativos para poder estar fazendo, certo? Gente, mas também dá para fazer manualmente, em casa, dá para você fazer um recorte de revista, acrescentar um texto, né? Fazer uma foto, compartilhar com os amigos e assim, claro, aprender muito mais. A atividade Produza um Meme, tá aí para vocês, tá? Já deixei uma imagem sugestiva, né? Vocês conhecem esse personagem? Sim, é o jogador, né? E ele está ali assustado com o mosquito da dengue. Então fica aí como segunda proposta para vocês construírem um meme a partir dessa imagem. Que frase vocês colocariam aí, né? Para poder fazer uma reflexão sobre o assunto, usar o humor, usar a ironia, tá? Temos duas atividades e essas atividades ficam para vocês fazerem, tá? Encerramos por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ficamos com duas produções. Para mais informações, vocês devem visitar o nosso site, tá? O site aí eduque.ce.gov.br, tá bom? Então, boa semana a todos e até a próxima aula.